Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Vou retomar aqui a série das igrejas do Apocalipse e vou falar sobre Esmirna. Cadê a irmã Esmirna? Só que aqui é com E, o seu é com S, né? Mais chique. Mas não é sobre a irmã que eu vou falar, pode ficar tranquila, viu? Tá aí já, né? Texto. Nós vamos então meditar nessa palavra, Apocalipse 2, de 8 a 11. Seja fiel até a morte. Não é ser da fiel, viu? Vocês entenderam, né? A gente usa essa brincadeira assim para quem é corintiano, mas é outra fiel aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, obrigado, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passo aqui. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É um texto direto, claro. Eu acredito que temos muitas lições importantes a aprender aqui. Eu acredito que é um texto atualíssimo para nós. Mais do que nunca, nós vivemos tempos difíceis em que o nosso coração é tentado a se desviar, a se corromper, e nós somos chamados à fidelidade. Nós temos aqui alguns contrastes e características dessa igreja. O primeiro é que era uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era como que uma rival de Éfeso. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor, era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia, como era a sua fama. Era uma cidade comercial, onde ficava também o principal porto da Ásia. O Monte Pagos, no centro da cidade, era coberto de templos, e tinha muitas mansões, casas magníficas, verdadeiras mansões, riquíssimas mesmo. Esmirna era um lugar de realeza, coroada de torres. Tinha lá uma arquitetura magnífica, com templos dedicados aos deuses Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, dentre outros. Hoje, de todas as igrejas citadas aí, no Apocalipse, todas as cidades, é a única cidade sobrevivente, com o nome de Izmir, na Turquia asiática, e hoje tem 255 mil habitantes aproximadamente. Uma cidade tremenda. Em segundo lugar, esta era uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que morreu e também ressuscitou. Havia ressuscitado. Para você saber um pouquinho da história, Esmirna havia sido fundada como uma colônia grega no ano 1000 a.C., mas no ano 600 a.C., os lídios invadiram e destruíram por completo a cidade.
Mas ainda no ano 2000 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela então a mais bela cidade da Ásia. Quando então Jesus disse que estivera morto, mas estava vivo, os moradores, os habitantes de Esmirna, sabiam do que Jesus estava falando, porque a cidade também estivera morta e reviveu. Em terceiro lugar, esta era uma igreja fiel a Cristo, na cidade que era mais fiel a Roma. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade, porque de todas as cidades orientais, Esmirna havia sido a mais fiel a Roma. Muito antes até de Roma ser chamada de Senhora do Mundo, ser reconhecida como o governo principal do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e mais fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo a deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Talvez seja por essa razão que foi para a igreja dessa cidade que Jesus disse: ser fiel até a morte. E finalmente, esta era uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos famosos em todo o mundo. Os jogadores, os atletas, disputavam uma coroa de louros. Portanto, para você entender, quando Jesus oferece aos crentes vitoriosos de Esmirna a coroa da vida, eles compreendiam muito bem essa linguagem. Eles sabiam o que significava. Muito bem. Pensando então aprendemos lições importantíssimas. Deixa eu voltar aqui para o meu esboço. A fidelidade é um princípio que para nós cristãos deve ser básico. É verdade que hoje a coisa está difícil, não é, irmãos? Os maridos e as esposas estão quebrando facilmente os votos assumidos no casamento. Os pais quebram com facilidade e rapidez os votos assumidos na consagração dos filhos. Os crentes quebram rapidamente, facilmente os votos feitos na profissão de fé, porque o relativismo entrou na igreja. Então a pergunta continua sendo atual e continua a ecoar: como ser um crente fiel em tempos realmente difíceis como os nossos, de grandes provações? Eu não sei você, enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava pensando, se eu já havia me sentido tentado a deixar a Cristo, e a me afastar da igreja, por exemplo. Será que um pastor passa essa situação? Sim. Uma vez perguntaram ao pastor Rick Warren se ele já tinha pensado em desistir do ministério, e ele falou que toda segunda-feira. Eu não penso toda segunda-feira, mas eu já tive momentos em que eu pensei, que eu tive vontade. E aí então, graças à misericórdia de Deus, que me alcançou mais uma vez, eu fui chamado a voltar e não cheguei a esse ponto. Mas todos nós corremos esse risco. Então eu quero perguntar, como é que podemos ser fiéis a Jesus até a morte? Mesmo que isso lhe custe a vida. Mesmo que seja difícil para você. Que seja cobrado um alto preço. Em primeiro lugar, eu entendo que nós somos fiéis a Jesus até a morte se nós não tivermos uma visão romantizada da vida cristã. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você acha que ser crente vai ser sempre mil maravilhas. Que você começa a achar que ser cristão é algo fácil, que não vai ter oposição, que não vai ter dias de baixa,
E não é assim. Nós não podemos achar que tudo depois que recebemos a Cristo vai acontecer com facilidade em nossa vida, porque não é verdade. Há um evangelho triunfalista sendo pregado aí, mas não é o evangelho verdadeiro. A vida cristã tem luta, tem perseguição, tem oposição, tem tentações, tem provações, e nem sempre Deus vai livrar você de tudo. Nem sempre. Aliás, muitas vezes Deus não vai te livrar, porque nós devemos crer que o nosso Senhor, Ele é bom e é o nosso Salvador, apesar de tudo. Porque Deus te livrando ou não das circunstâncias difíceis pelas quais você atravessa, Ele continua sendo um Deus bom, Ele continua sendo um Deus Salvador. Isso não muda, porque o que Ele fez por você vai além dessas coisas. E algumas vezes Ele usa essas circunstâncias justamente para te aperfeiçoar, para te fortalecer, para exaltar o próprio nome dEle, para engrandecer o seu reino. Então a gente precisa parar de ter essa visão romantizada da vida cristã, porque não é assim. Nós sofremos, nós enfrentamos lutas. Com isto, vão se frustrar, estão enganados, e vão se decepcionar com Deus, porque Deus não prometeu isso, e muitas vezes nós seguimos esse caminho. Em segundo lugar, nós somos fiéis a Jesus até a morte, sabendo que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo, muito diferente. O mundo tem uma visão de sucesso que com certeza não é a visão de Deus. O sucesso para o mundo geralmente é sucesso financeiro, é conquista profissional, é você chegar no lugar mais alto, é você se destacar. Mas para Deus não, para Jesus não. O sucesso para Jesus é você não se vender, não se deixar corromper, é você persistir na fé, mesmo em tempos difíceis. Então, se você tiver a visão certa do que é o verdadeiro sucesso, você tem mais chance de se manter fiel a Jesus até a morte. Em terceiro lugar, você também é fiel a Jesus até a morte, estando pronto para fazer qualquer sacrifício por amor a Cristo. E essa é uma palavra difícil para nós, porque nós não gostamos de sacrifícios, mas que amor verdadeiro. Às vezes, os pais sem se sacrificar por eles. Às vezes os pais pensam que podem amar os filhos sem se sacrificar por eles. Mas Deus nos ensinou que o sacrifício faz parte do amor. Não um sacrifício vazio de, por exemplo, subir uma escadaria por amor a Deus, como algumas pessoas fazem, carregar uma cruz de uma cidade a outra. Não é esse tipo de sacrifício. Mas aquela coisa de negar a si mesmo em favor do outro, aquele esforço que você faz para ver o outro bem, é desse tipo de amor sacrificial que eu estou falando. E quando nós falamos de Cristo, também há sacrifício. Agora, imagine a situação da nossa sociedade cristã, nesse tempo, que as pessoas têm dificuldade para levantarem da cama para vir à igreja num domingo chuvoso, um pouquinho mais frio. Ou então, a partir do domingo que vem, vou dar um spoiler aqui, a escola bíblica vai estar em férias. Então, os pais de crianças menores têm que decidir o que vão fazer. Ah, é difícil vir com o filho pequeno na igreja? É difícil. Mas é um sacrifício grande demais?
por amor a Jesus? Porque nós, querendo ou não, vindo ao culto ou não, Ele continua sendo merecedor da adoração e do louvor da nossa parte. Ele continua sendo digno. Então, esse amor sacrificial demonstrado por Jesus é o amor que nós devemos também exercitar. Nós amamos Jesus, e se nós estamos dispostos até a morrer por Ele, então nós vivemos por Ele. E em quarto lugar, você também é fiel a Jesus até a morte, crendo que Jesus está no controle de cada detalhe da sua vida. Esses irmãos de Esmirna, eles tinham que crer nisso, que as coisas estavam realmente difíceis. Se eles chegassem à conclusão que Deus perdeu o controle, aí acabou tudo. Mas eles criam que, apesar de tudo, o Senhor estava no controle de todas as coisas. Indo para o final, conclusões. Primeiro, abra o seu coração para o sopro do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não à igreja de Esmirna apenas, mas às igrejas todas, a nossa igreja também. O Espírito de Deus está falando, irmãos. Você está ouvindo? Você tem um coração sensível para ouvir a voz do Espírito? Você tem ouvido Deus falar com você? Como eu sempre digo aqui, não no genérico, não o que Ele falou para todo mundo, mas de cada vez que você ouve a palavra de Deus sendo exposta, você ouve algo para a sua vida, especificamente para você. Abra o seu coração para o sopro do Espírito. Em segundo lugar, olhe para a recompensa e não para o sofrimento. Nós vamos sofrer, mas ao vencedor será dada a coroa da vida. Aqueles que permanecerem fiéis até a morte são os vencedores. Aqueles que resistirem ao dia mau, sem corromper o seu coração, mas ficarem firmes diante do Senhor, esses são os vencedores, e esses serão recompensados. Não esqueça, Deus não é homem para mentir, Ele vai nos dar a sua recompensa. Em terceiro lugar, creia que em Deus é possível enfrentar o sofrimento e vencer. Aliás, qualquer sofrimento, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de dificuldade, em Deus e com Deus é possível. Aqueles irmãos de Esmirna, alguns haviam sido presos, outros mortos, e Jesus ainda anuncia mais 10 dias de perseguição. Eu fico imaginando o que seria se essa palavra fosse para hoje, para as igrejas daqui do Brasil, por exemplo. Se Jesus dissesse: olha, as coisas estão difíceis, mas segurem-se firmes aí, porque virão ainda mais 10 dias de perseguição dura contra vocês. Alguns serão mortos, outros serão presos. O que seria da nossa igreja? O que seria da igreja no Brasil? Nós temos que pensar e renovar o nosso compromisso diante do Senhor, para que no dia difícil nós fiquemos firmes também. Quarto, lembre-se, o pouco com Jesus é muito melhor que o muito com o diabo. Essa igreja aqui era uma igreja que estava num lugar onde o diabo estava fazendo a festa. Havia templos para deuses falsos em cada lugar. Eles eram a minoria na cidade, e a cidade inteira era oposição contra eles. Eles eram pobres, numa cidade rica, mas eles sabiam que o que eles tinham em Deus valia muito mais que qualquer oferta que o mundo pudesse lhes fazer. O pouco com Jesus é muito melhor que o muito oferecido pelo diabo. Então não venda o seu coração, não vale a pena. Não pense que as ofertas de lucro deste mundo podem superar as riquezas verdadeiras que Deus tem para cada um de nós. O pouco com Jesus é muito melhor. Em quinto lugar, sofrer por amor a Cristo é uma glória, a maior de todas, irmãos.
quando nós sofremos alguma limitação ou até perseguição, porque nós amamos a Jesus, devemos entender como uma glória para nós. É uma glória. Jesus nos ensinou isso. Então, tenha isso no seu coração muito firme, que tudo por amor a Cristo vale a pena. Qualquer esforço, qualquer sacrifício, qualquer perda, qualquer dor, por amor a Jesus, é uma glória. E você deve se alegrar com isso. E finalmente, ser fiel até a morte não é apenas morrer por Cristo, mas também viver para Ele. É óbvio, né? Você diz que está disposto até a morrer por Jesus, então viva para Ele. Ninguém que não viva para Jesus pode dizer que está disposto a morrer por Ele. Se você não está disposto no dia a dia a viver para a glória de Deus, como é que você vai afirmar que está pronto para morrer para Ele, por Ele, se for necessário? Então, na sua vida diária, mostre a sua fidelidade, o seu amor, a sua lealdade, a sua dedicação, a sua entrega, até os seus sacrifícios por amor a Jesus. Porque é o único jeito que nós temos de realmente mostrar para Deus que nós estamos dispostos a morrer por Cristo, se for necessário. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, olhando para esse exemplo, para que nós realmente vivamos para a glória de Deus. Amém? Vamos para as nossas classes agora. Então, até 10h55, tá bom? E aí nós encerramos. Que Deus abençoe o seu dia. Vou pedir que os irmãos se acomodem, para a gente começar a nossa aula também. O pastor Josmar está lembrando aqui que os livros estão à venda lá na frente, tá bom? O livro do Timothy Keller, que a gente está usando como base aqui, A Cruz do Rei. Vale a pena, recomendamos. Está com preço melhor do que na internet, você pode adquirir lá atrás, tá bom? Pega lá e faz o Pix e está tudo certo. Hoje, capítulo 7, o tema é a mancha. Nós vamos ler apenas esse versículo aqui, para você entender o assunto e para a gente conversar um pouquinho aqui, tá bom? Então diz assim: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas sim comem pão com as mãos por lavar? Lembram dessa questão? Os discípulos de Jesus e o próprio Jesus sendo acusado aqui de não cumprirem a tradição dos anciãos. Esses
religiosos da época de Jesus, a cada dia eles estavam observando o tempo todo, procurando achar em Jesus ou nos discípulos de Jesus algum tropeço, algum erro, para que eles pudessem acusá-lo. Aqui nesse caso, nós temos os fariseus e os escribas, os mestres da lei, os líderes religiosos, como eu disse, estavam cada vez mais preocupados. Pode passar mais uma, por favor, Vivi? E incomodados com a crescente popularidade de Jesus e de seus ensinamentos. Jesus incomodava essa gente. Por isso eles procuravam seriamente por alguma falta dele ou de seus discípulos para poder acusá-lo. O tempo inteiro, Jesus sabia disso, esses líderes religiosos estavam olhando para Jesus, atentos, ou para seus discípulos, procurando encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada para acusar Jesus de ser um falso mestre, um falso profeta, e assim condená-lo. Então Jesus não tinha um minuto de paz com essa gente. O tempo inteiro eles procuravam algo para derrubar Jesus. E aí eles se apegam a essa questão das mãos impuras, ou mãos sem lavar. E a expressão aqui, irmãos, não tem nada a ver com higiene ou falta de higiene, muito menos com Deus, pois não passava de tradição de homens. Para vocês terem uma ideia, alguns comentaristas dizem que eles acreditavam, talvez acreditassem, que havia demônios invisíveis assentados nas mãos, e que essas mãos deviam ser lavadas para que os demônios saíssem das mãos. Porque se eles não lavassem as mãos, quando eles fossem manusear os alimentos, manipular os alimentos, eles iriam engolir os demônios. Então havia essa crença também. O pastor Josimar me lembrou que eles criam que até mesmo a sombra dos gentios, dos não-judeus, passando sobre os alimentos, contaminava os alimentos. E aí imagina a loucura que devia ser, né? Qualquer coisinha era usada contra Jesus. E eles tinham essas crenças que obviamente não tem nada a ver com as escrituras, eram invenções da cabeça deles, tradição de homens que foram se perpetuando e se tornaram tradicionalismos mortos. Então Jesus aponta para essas pessoas, acusando-os de hipocrisia, hipócritas. Aqui, os hipócritas principais, que já haviam sido denunciados pelo profeta Isaías, até por outros profetas, e aqui mais uma vez foram denunciados por Jesus. Isaías 29:13 diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Isso é o que diferencia a verdadeira religião da falsa religião. A verdadeira religião vem do coração sincero. A falsa religião só vem da boca, mas o coração é diferente. A boca fala, mas não do que está no coração. Essa é a religião falsa. E aí, mais uma citação. Pode passar mais uma, por favor? Isso. Há uma situação aqui, Jesus faz uma acusação contra eles, de eles darem um excessivo valor à tradição dos anciãos, em detrimento aos mais claros mandamentos de Deus. O que eles faziam? Eles, ao invés de ajudarem seus pais idosos, por exemplo, eles diziam para os pais assim: não, esse dinheiro que eu ia usar para te ajudar é oferta para Deus, então eu vou dar para Deus, e o senhor, senhora se viram aí. Eles faziam isso. Então o dinheiro que eu poderia ajudar aos meus pais é corbã, é oferta para Deus. E Jesus condena essa prática. Primeiro porque essa oferta para Deus, aí esse corbã, é invenção deles, não da lei. E depois que a Bíblia é claríssima ao afirmar a honra aos pais, o cuidado com a família,
como um mandamento dos principais. E isso então denuncia a hipocrisia, a falsidade dessa gente. Na verdade, eles queriam arrumar um jeito de destruir, matar Jesus, mas eles mesmos estavam muito longe de Deus. Nós aprendemos aí também que quem determina o que é impuro é a palavra de Deus, e ponto. Quem determina o que é pecado é a palavra de Deus, que é a nossa única fonte de autoridade religiosa e não a tradição dos homens. Eu coloquei um exemplo aí: não remova os marcos antigos estabelecidos por seus pais, está lá em Provérbios 22, 28. Quem já leu esse versículo? Não remova os marcos antigos. Então, esses dias, eu ouvi um pastor, vou falar aqui, é da Assembleia de Deus, não sei de qual delas, e ele estava defendendo que os homens da igreja não podem usar barba. E ele citou esse versículo: não removam os marcos antigos, colocados por seus pais, dizendo que antigamente a igreja ensinava que não podia usar barba. Todo mundo que está com barba aqui está condenado. Agora, é óbvio que ele está usando o texto por pretexto. Os marcos antigos aqui no texto de Provérbios se referem a algumas pedras que eram colocadas em terrenos para demarcar justamente a quem pertencia e até onde ia o terreno. Não tem nada a ver com essas coisas. Então você pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser. Você pode contornar os textos bíblicos de acordo com a sua vontade. Só que, se você for honesto na interpretação bíblica, se você for sério com a exegese, com a hermenêutica, se você respeitar os princípios de interpretação, você vai entender que a Bíblia é a única autoridade que pode dizer o que é certo e o que é errado. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, para vocês ouvirem, uma outra que eu ouvi. Semana passada o Daniel falou aqui sobre a mulher com fluxo de sangue, não é? E a menininha de 12 anos que foi curada por Jesus, ressuscitada por Jesus, né? Então olha essa interpretação, Daniel, o que você acha? Espera um pouquinho, irmãos. A menina, a filha de Jairo, tinha... Você percebe que a mulher do fluxo de sangue, ela sofria com sangramento já há 12 anos. E a menina, a filha de Jairo, tinha também 12 anos. Olha que interessante. Quando nasceu a menina, a mulher começou a sangrar. Isso representa 2 gerações. É uma aplicação espiritual que você pode fazer, e essa aplicação é muito poderosa. A antiga geração é representada na mulher do fluxo de sangue, e ela está sangrando. Certo? Por que ela está sangrando? A partir do momento que nasceu a nova geração, a antiga começou a sangrar. E aqui temos os subtópicos que vai explicar o motivo desse sangramento da antiga geração. E enquanto a antiga geração sangra, você vê aqui que a nova geração está dormindo. Jesus disse isso sobre a filha de Jairo. Ela não está morta, mas ela está dormindo. E essa é uma verdade absoluta sobre essa atual geração. Uma geração que está adormecida e que não tem a mesma experiência espiritual que a antiga geração teve com Deus. Agora, como é que a nova geração vai se despertar e como é que a antiga geração vai parar de sangrar? Tem toda uma revelação bíblica aqui, em todos os tópicos. Esse sermão aqui são 4 tópicos, contendo aqui a conclusão. E este sermão aqui, outros mais, estão na biblioteca de esboços que nós preparamos com muito carinho para te abençoar. Se você quiser conhecer, é só você clicar no botão que está aqui embaixo e você vai ter acesso ao nosso site. Obviamente eu não vou dizer qual site é para vocês, né? A Bíblia fala o que você quiser. Eu preguei alguns domingos sobre esse texto e falei assim: você percebeu que a mulher tinha um fluxo de sangue de 12 anos e que a menina tinha 12 anos também? Sabe o que significa? Nada. Agora, você pode dizer que, não,
a mulher representa uma geração e a menina outra geração. Gente, o texto não está falando isso. E a gente pode torcer, distorcer a Bíblia do jeito que a gente quiser. Mas a Bíblia continua sendo a única autoridade que pode afirmar o que é certo, o que não é, o que é pecado, o que não é. A Bíblia é a única autoridade. Se você for honesto e sério no estudo da Bíblia, você não vai por esses caminhos de espiritualizar tudo, de alegorizar tudo. Isso que ele fez aqui é uma alegorização. E é fácil falar isso. A gente pode ir por esse caminho, mas esse não é o caminho correto. O que Jesus quis ensinar com aquelas histórias? Muitas coisas importantíssimas, que quando nós nos encontramos com Ele, os milagres podem acontecer, que Ele tem poder para vencer até a morte, não é? Isso está no texto. Mas daí você tirar, e ele ainda fala assim, há verdades absolutas que comprovam isso no texto. Não, ele está falando de coisas muito subjetivas, interpretações particulares, e não o que o texto fala. Então, cuidado com esse tipo de interpretação. Jesus então mostra que o que realmente contamina o homem, ele deixa claro que o nosso problema não vem de fora, mas de dentro. O que nos contamina, saiu errado aí, né? Contamina não são as questões externas, mas a maldade do nosso próprio coração. E esta é uma afirmação difícil de ser assimilada por nós hoje. Nós temos que ser lembrados a todo instante que o nosso grande problema está aqui dentro do nosso coração. Você pode procurar solução em muitas outras fontes, mas enquanto o seu coração não for certo para com Deus, a sua vida não vai ser acertada. Eu não estou aqui negando as outras ciências. Você pode procurar um psicólogo cristão que pode te ajudar muito. Você pode procurar até um psiquiatra que vai te ajudar. Mas se você não resolver o seu coração, não tem jeito. Você pode achar um ótimo psicólogo para o seu filho, está dando muito trabalho para você, mas o problema do seu filho, essencial, é o coração. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós pecamos sabendo. Então o nosso problema realmente é o coração, irmãos. É o que está aqui dentro. É o que Jesus está dizendo para essas pessoas. E eu quero lembrar também que há um grande problema nos extremos teológicos. Pois se os legalistas pensam que precisamos limpar o exterior para sermos aceitos por Deus, os liberais acham que podemos ir a Ele de qualquer jeito. É o que está acontecendo hoje em dia. Pode passar mais uma, por favor, Vivi. Os legalistas, como no tempo de Jesus, eles se apegavam aos fatores externos. Lavar as mãos. Por que os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Já os liberais do nosso tempo, eles estão tirando a autoridade bíblica para dizer que agora tudo é permitido. E nem uma coisa nem outra. A palavra de Deus continua sendo autoridade absoluta sobre nós. O que a Bíblia diz é a verdade. Eu só posso dizer que é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado, nem uma coisa mais nem menos. Eu não posso dizer que não é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado, porque ela é autoridade. Mas se eu passar disso, eu sou legalista. E também, se eu afrouxar esses termos, eu me torno um liberal. E o liberalismo tem feito um mal tremendo à igreja do nosso tempo.
Há muitos pastores que entraram por essa linha e estão causando um desastre na igreja. Porque eles estão praticamente afirmando já, como eu já ouvi, que se você tiver que escolher entre o que a Bíblia diz e o acolhimento de alguém que se sente posto de lado pela religião, escolha o acolhimento, mesmo correndo o risco de errar. Nessas palavras eu ouvi. Então o liberalismo é tão terrível quanto o legalismo. E nós temos que tomar cuidado com esses posicionamentos extremistas. Também, enquanto as ciências modernas tentam resolver o problema do ser humano focando em alvos secundários, como eu disse, Jesus continua dizendo que o grande problema é o nosso próprio coração, de onde vêm todos os males. É o nosso coração. Nós pecamos porque nós somos maus. Está aqui dentro de nós o problema. E é aqui que tem que ser limpo. Se a gente não levar isso na presença de Deus, nós nunca estaremos numa posição de coração limpo diante dEle. Nós só seremos aceitos se o nosso coração for limpo. E isso é possível quando nós admitimos, nós vamos até Deus com esse coração, com essa entrega, com essa humildade. Sem isso, é impossível. Jesus começa então apontando a si mesmo como o único meio para sermos aceitos por Deus. O primeiro passo para alguém entrar na presença de Deus, ser aceito por Ele, para poder se relacionar com Ele, é a conversão, certo? A pessoa só vai chegar até Deus se ela se converter. É o primeiro passo. Se você reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ter a Ele como o Deus da sua vida, você deu esse primeiro passo na direção de Deus, e você então está em Cristo. Ou seja, por meio da fé em Cristo, como obra da graça de Deus, nós, os pecadores indignos, temos livre acesso ao Pai. É a grande promessa de Deus para nós, é o que Deus faz por nós. Como eu falei lá na aula sobre o chamado, o Evangelho é a grande notícia de Deus para nós. Enquanto as outras religiões tentam mostrar o que você deve fazer para chegar até Deus, o Evangelho diz o que Jesus fez para que você pudesse chegar até Deus. O caminho foi aberto por Ele. E o nosso grande problema, nossos pecados, é solucionado pelo próprio Cristo, que morreu em nosso lugar e pagou o preço para nos redimir. Todo o trabalho é feito por Jesus. Se não fosse Jesus, nós estávamos todos nós condenados à perdição eterna. Então Jesus coloca tudo aqui em seu devido lugar. Ao mesmo tempo que os ensinamentos de Jesus mostram que não precisamos viver esmagados pela culpa e por regras meramente humanas, também nos ensina que a nossa natureza é má e precisa ser redimida por seu sacrifício e lavada por seu sangue derramado na cruz. Quando a gente fala de regras meramente humanas, eu me lembro de coisas que eu passei na minha adolescência. Por exemplo, eu morei na cidade de Eldorado, na época chamava Eldorado Paulista, lá no Vale do Ribeira, uma cidade pequenininha. Tenho muita saudade de lá, da igreja de lá, uma cidade pequenininha, e tinha um cinema na cidade, e naquele tempo crente não ia ao cinema. Então era um escândalo se as pessoas me vissem passando na frente do cinema. Imagina como que era a coisa. Naquele tempo, não tinha bateria na igreja. Cadê os bateristas aí? Baterista é um problema mesmo, né? Não é, Renan? Nem que fosse dentro do aquário.
não podia ter bateria. Só que quando você vai estudar um pouco melhor a história da música e dos instrumentos na igreja, tem coisas impressionantes. Por exemplo, qual é o instrumento mais tradicional que vem à sua mente na igreja? O órgão. Então, o órgão era chamado de flauta do diabo. Segundo lugar, qual é o segundo? O piano, Catinha. Então, o piano era um instrumento de cabaré. Imagine a guitarra, o contrabaixo, a bateria. Então você percebe que essas coisas vão mudando de acordo com o tempo, mas que não tem base bíblica nenhuma. O que a Bíblia fala sobre o uso de piano? Nada. Nada, né? O que a Bíblia fala de passar na frente do cinema? Não era nem para entrar no cinema. Imagine hoje, né, que tem crente assistindo dorama. Isso eu acho que não vem de Deus. Gente, orem por mim, viu, porque a Juliana assiste todo dia. Esses dias alguém perguntou para mim: pastor, o que você vê na TV? Eu falei: nada. Eu não consigo acessar a televisão lá em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que são criações humanas e não da palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é pecado para nós. O que a Bíblia não diz, não é. Tudo bem? E aí você pode ir por qualquer caminho que você quiser, qualquer questão a ser analisada. Tatuagem, brinco, piercing. O que a Bíblia diz? A Bíblia é a autoridade máxima para nós. Se a Bíblia não fala, eu também não falo. Se a Bíblia não fala que é pecado, eu não posso dizer que é pecado. Ah, mas é simples assim, pastor? É simples assim. Eu não posso ir além da Bíblia. E nem a quem. Tudo bem? Mais uma afirmação então. Segundo Jesus, o grande problema do mundo somos nós, seus habitantes. É a pecaminosidade do nosso coração que explica tudo de ruim e de trágico que acontece em todos os lugares. Ou seja, o ser humano é o grande problema do mundo. O mundo está do jeito que está por culpa nossa. Aliás, o mundo, para mim, está cada vez pior. Está pior, não está? Ou, em alguns aspectos, sempre foi assim. Porque você acha que hoje nós estamos piores, por exemplo, do que Sodoma e Gomorra? E aí? Então eu acho que tem altos e baixos, né? Mas o problema somos nós, irmãos. As coisas estão ruins assim por nossa culpa. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A maldade do nosso coração também alcançou o mundo. Então agora, começando a ir mais para o nosso lado, o que não funciona para resolvermos o nosso anseio de sermos aceitos por Deus? Quais são os esforços inúteis? O que não adianta você fazer? Não adianta você fazer atos meramente religiosos. Oração, jejum, leitura da palavra, envolvimento com a igreja, todas coisas boas, tentar ser uma boa pessoa, tudo coisas legítimas, boas, necessárias, mas isso sozinho não fará por si só que você seja aceito por Deus. Você pode ser o melhor religioso da igreja, você pode ser um exemplo. O pastor Walter pode estar olhando para a sua vida e achando que você é o melhor exemplo de jejum da igreja. É tudo vazio, se você não tiver o que realmente importa. Você pode
estar aqui de mãos levantadas no culto, todo culto. Você pode ler a Bíblia todos os dias. Você pode estar realmente envolvido com a igreja e tentar ser uma boa pessoa, mas isso sozinho não tem poder nenhum para levar você a ser aceito por Deus. Nada. Também não adianta envolvimento político. Nenhuma linha ou sistema político ou governo tem o poder de mudar a sociedade, e nem mesmo a nós mesmos. Por isso que eu acho que toda essa briga nas mídias sociais, de esquerda, direita, centro, é tudo bobagem, é tudo inútil. Primeiro porque você conhece alguém que mudou de opinião por causa de uma discussão política na internet? Conhece alguém? Já me falaram assim: pastor, você precisa falar mais no seu Instagram de política. Eu falei: por quê? Porque as pessoas te ouvem. Será? Malemar na minha casa me ouvem. Irmãos, é inútil, muitas vezes é um péssimo testemunho. O que você tem que falar e viver é o Evangelho de Jesus. Isso sim. Agora, você assumir essa linha, aquela linha, esse sistema, aquele sistema, apoiar esse governo ou aquele governo, isso não vai mudar nada. Nada. Porque o nosso problema está aqui dentro. É o coração do homem. Não adianta. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Também não funciona a cultura. A busca por ídolos populares só demonstra, aliás, o tamanho do vazio do coração do homem. E ainda só aumenta a sensação de insuficiência desses ídolos modernos em nossa vida. Cada geração tem seus ídolos, né? Quem aqui gostava ou gosta de Roberto Carlos? Pode admitir o pecado, irmãos? Pode. Agora, o Roberto Carlos é conhecido da juventude também. Eles sabem quem é Roberto Carlos. Mas se você falar mais uns 3 nomes do nosso tempo, eles não conhecem. E quais são os ídolos da moçada de hoje em dia? Fala um aí, famosão. Como? É coreano? Entendi. Quem mais? Esse eu já não conhecia. Qual, Zilda? Esse você conhece também? Cadê os jovens aí? Fala um aí, fala, Júnior. Apelão. Quem? Não entendi. Vocês conhecem esse? Não, nem os jovens conhecem. Mas isso para vocês verem como esse negócio é passageiro. Isso não sustenta ninguém, né? Só que as pessoas, elas se apegam a esses ídolos e buscam até imitá-los, né? No jeito, na aparência, como se isso fosse preencher o coração de alguém. E é tudo vazio. Tudo vazio. Passageiro. Então, como que a gente pode aplicar tudo isso, irmãos? Como que a gente pode aplicar a palavra de Deus hoje? Primeiro, se Deus não nos purificar, todo esforço para parecermos limpos e para entrarmos em sua presença será inútil. É o que Jesus está ensinando aqui. Eles se apegavam a lavar as mãos, sabe lá por quê, né? Se era por causa dos demônios, ou simples tradição que virou tradicionalismo. Mas Jesus está dizendo que não é este o caminho.
as regras externas não têm esse poder. Aquilo que é só aparência não tem esse poder. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus, com um coração humilde, com arrependimento verdadeiro, clamando para que Ele nos purifique. Então, sabe aquele pecado insistente, que te acompanha já há muito tempo, talvez anos, e que você não consegue se livrar? Fica um tempo livre, mas depois volta a cair. Só tem um jeito: é você entrar na presença de Deus e confiar que Ele tem o poder para te limpar. Na sua força é inútil. Promessas feitas para Deus contando com a sua força não vão em nada convencer o coração de Jesus. Só é possível vencer, só é possível ficar realmente limpo se nós estivermos de verdade diante do Senhor. Não tem outro jeito. Por isso que Jesus causou uma revolução no seu tempo. Isso era o avesso do que a religião da época falava. Eles estavam acostumados com regras visíveis, com aquilo que eles podiam controlar. E Jesus está falando que o problema do coração não é limpo assim. Não são essas regras humanas que vão fazer diferença. A única pessoa que pode fazer diferença é o próprio Jesus. Então confie nele, busque a Ele, ore, clame, deixe Ele fazer a limpeza em você de dentro para fora. Todos os dias, sem desistir. Segunda lição: a nossa triste tendência de transformar tradições em tradicionalismo é um mal terrível, que só afasta pessoas de Deus e da igreja. Olha, eu diria que talvez esse seja um dos problemas que mais afasta pessoas da igreja hoje. Tradicionalismo morto, regras humanas. E sabe o que acontece? As pessoas começam a acreditar nessas mentiras e a pregar essas mentiras como se fossem leis de Deus. E qualquer pessoa que não se adeque, ela é posta de lado. Ela é empurrada para fora. Eu conheço várias histórias de pessoas que foram excluídas da igreja por causa dessas questões. Eu já contei aqui uma vez que alguns jovens, dois jovens, um moço e uma moça, foram excluídos no acampamento da igreja, porque eles tomaram banho em banheiros diferentes, horários diferentes, mas com o mesmo sabonete. Ou então o grupo de jovens que foi excluído porque assistiu os jogos da Copa do Mundo. E o argumento do pastor é que a Copa é do mundo, não de Deus. Agora, hoje em dia, não tem coisa assim tão escancarada? Eu não sei não, viu? Eu acho que ainda tem coisas assim. O que causa isso? A ignorância bíblica. Só qual que é a desculpa para a liderança de uma igreja desconhecer o que diz a Escritura? Nenhuma. Mas principalmente, irmãos, o que causa essas coisas, para mim, esse tradicionalismo, é o apego ao poder. É aquela coisa de eu mando e tem que obedecer. E quem não se adequar, está fora.
Parece que as pessoas inverteram tanto o negócio na igreja que agora Jesus não é mais o dono da igreja. É o pastor, é a liderança, e aí se torna uma liderança abusiva, que não tem nada de Deus, nada de Jesus. É demoníaca. Nenhum crente deve se submeter a abusos na igreja, de qualquer tipo. E abuso aqui, entenda-se, imposição de regras que não são bíblicas. É só o que a Bíblia diz que é pecado. E ponto final. O pastor não é mais autoridade que a Bíblia, nunca será. A liderança não é e nunca será. Não devem ser. Aliás, o pastor deve ser como Jesus. Um coração humilde, simples, amoroso. Exemplo. E não um abusador. Não alguém que quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. O jeito do pastor não interessa. O que interessa é o jeito de Jesus. Fora disso, é abuso de autoridade. E ninguém, nenhum crente deve se submeter a isso. Em terceiro lugar, se o problema principal vem de dentro de nós, tratar práticas pecaminosas sem olhar para o coração não produzirá resultados positivos. É inútil. Você vai gastar dinheiro inutilmente, vai gastar esforço inutilmente, mas se você não tratar o coração, não tem cura, não tem jeito. E as nossas maldades vêm daqui, irmãos. Tudo que a gente faz de ruim, aquilo que a gente pensa de ruim, as nossas intenções ruins, vêm do coração. E é o coração que tem que ser tratado. Como eu falei, é o coração do seu filho que precisa ser tratado. É o seu coração, é o meu coração. Então, enquanto a gente ficar achando que nós somos bons, que a gente está fazendo o melhor, não tem cura para a gente. Tem cura para a gente que não quer ser tratado? Não tem, irmãos. Adianta você ficar insistindo da pessoa procurar um tratamento se ela não quer? Não adianta. É só cansaço para você, desgaste, e a pessoa vai continuar do mesmo jeito. Ah, mas eu estou morrendo de dor. Mas você já procurou um médico? Não, eu não acredito em médicos. Então você vai morrer de dor. Você tem que buscar o tratamento certo. E na questão do mal que nos rodeia, do pecado da nossa vida, o problema é o nosso coração, irmãos. O nosso coração não é confiável. O nosso coração é enganoso e mau. Você não pode confiar no seu coração. Você não pode confiar nos seus sentimentos. Ah, mas eu sinto que é assim. Não, não confie nisso. A palavra de Deus é o guia certo. A palavra de Deus é a verdade, é o norte. Não o que você sente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O meu coração, não confio. Ah, mas eu sinto que é assim. Você está lascado se for atrás do seu coração. É o que a Bíblia nos ensina. E, portanto, é o coração que tem que ser tratado. Colocado lá na mesa de cirurgia de Jesus, para que Ele trate o nosso coração. E Ele faz isso. Nós cantamos assim, não é? Dá-nos um novo coração.
E muitas vezes é isso mesmo. É um coração novo. Porque esse aqui não vale nada. É uma mudança radical. É uma cura completa. E finalmente, nós não podemos acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus, pois ela é a única autoridade para afirmar o que é e o que não é pecado. Esta aqui é a regra de ouro dessa lição. A palavra de Deus é a única autoridade para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus, então, é o crivo, é o filtro, é o parâmetro, é a regra com que você deve comparar todas as coisas. E se estiver diferente da palavra, está errado. Se for por outro caminho, está errado. Se for além da palavra, está errado. Se ficar aquém da palavra, também está errado. Vale para as coisas do dia a dia, vale para as coisas maiores, vale para regras novas e regras antigas. Tudo tem que ser avaliado pela palavra. Ah, mas nós sempre fizemos isso assim. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia é e deve dar a última palavra. Não, mas a gente não deve remover os marcos antigos. Bom, se você comprou um terreno e está lá na escritura os limites do terreno, você não deve remover mesmo, porque isso é desonesto. Isso a Bíblia fala, mas esse texto se refere a isso. Não tem que ser espiritualizado. Como eu falei, você pode torcer a Bíblia do jeito que você quiser. Você pode fazer isso e até enganar muita gente. Mas Deus vai continuar condenando essa prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Muitas vezes, nós gostamos de afirmar isso. Nós batistas gostamos, né? A gente fala sempre. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A gente não fala isso? No curso de novos membros, na classe de batismo, aqui nos cultos várias vezes. Mas nós precisamos viver isso, irmãos. A palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Nada mais. Agora, muitas vezes, isso vai humilhar você. Vai me humilhar. Porque a gente está acostumado a fazer algumas coisas e acha que é uma coisa boa, e aí vem a nova geração e nos confronta. E fala assim: pastor, mas o que a Bíblia fala sobre isso? E eu falo assim: eu nunca pensei nisso. Mas você devia pensar, né, pastor? E a gente tem que responder. E toda geração nova faz isso com a geração velha. Nesse ponto, eu podia ter essa aplicação naquela lição lá, né? Da mulher com fluxo de sangue. Que a geração nova, ela vem para balançar os nossos alicerces. E eu confesso que muitas vezes em conversas com a juventude aqui, até com os adolescentes, com os meus filhos, eu tive que repensar algumas coisas. Porque eles me chamaram a atenção para algum tema e fizeram a pergunta fatal: o que a Bíblia diz? E aí é humilhação, né? Porque tem que voltar atrás. Então, realmente, a Bíblia não fala isso que eu estou afirmando. Então eu retiro o que eu estou afirmando. E é difícil para a gente, porque nós estamos acostumados a fazer esse negócio, às vezes, há 20 anos, 30 anos, a condenar essa prática,
a dizer que isso é permitido, isso não. Só que também, isso vale do lado inverso. Que também a sabedoria dos mais velhos, a experiência dos mais velhos, muitas vezes vai confrontar alguma prática dos mais novos. E se eles forem honestos com as Escrituras, eles também vão parar de fazer, vão mudar de opinião. Assim é, irmãos, assim deve ser a relação na igreja. Nós vamos aprendendo uns com os outros, tendo a Bíblia como nossa referência maior, acertando, errando, corrigindo, voltando atrás, falando a verdade em amor, mas sempre tendo a Bíblia como única autoridade sobre nós. A Bíblia é a autoridade. Inclusive, algumas vezes, tem coisas que a Bíblia diz que eu não entendo. E aí? Então, eu creio que você não vai entender tudo da Bíblia. Você entende, por exemplo, como que foi aquela conversa entre Deus e o diabo sobre Jó? Aquele negócio dá um nó na minha cabeça. Que conversa foi essa? Como que Deus permitiu fazer aquilo com Jó? Eu já me perguntei muitas vezes isso. Alguém falou assim: mas Deus deu em dobro para ele tudo que ele perdeu. Então eu pergunto para alguém que perdeu um filho assim: você perdeu um filho num acidente trágico, aí depois você teve um outro filho, ficou tudo certo? Não é assim, né? Então eu não entendo tudo. Até porque se eu entendesse tudo, nem Deus seria Deus. Não é? Porque se Deus pudesse ser conhecido dessa maneira, assim, completamente conhecido por mim, Ele seria igual a mim. Mas justamente porque Ele é Deus, infinitamente superior a mim, é que Ele é Deus. E eu sou um mero mortal. Então eu não entendo todas as coisas. Mas eu creio que Ele é o meu Deus. Ele já me deu demonstrações mais do que suficientes para eu crer. Então, mesmo que eu não entenda tudo, eu creio e eu me submeto a tudo. Mas eu não sei a razão de um mandamento como esse. Ok, mas você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus ama você? Você crê que Deus sabe mais do que você? Então é suficiente. Então obedeça. É mais ou menos a relação do pai com o filho, com a filha pequena. A criança não entende o porquê de algumas ordens. Aliás, da maioria delas. Mas como ela confia no pai, na mãe, ela geralmente obedece. Quando ela começa a achar que ela sabe mais que o pai e a mãe, aí começa a ter problema. E assim deve ser a nossa relação com Deus e com a sua palavra. Quanto mais madura for a sua fé, mais você vai se colocar no seu lugar e mais você vai colocar Deus no lugar dele, que é o mais alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Então, quando Deus fala, você se submete, você obedece. Quando Deus fala, eu baixo as minhas orelhinhas e obedeço. Porque eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou. Justamente o problema daquelas pessoas lá.
daquelas autoridades religiosas do tempo de Jesus. Eles não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus. E pior, eles se achavam as autoridades acima de todo mundo e acima até de Deus. Então, tenha a palavra de Deus como a última palavra. Quando surgir qualquer questão, recorra às Escrituras. Procure bons comentários bíblicos. Se quiser boas indicações, fala com o pastor Josimar. Bons comentários. Procure bons expositores da palavra. Gente séria. Não ouça qualquer um, porque isso é complicadíssimo, irmãos. Como o que eu trouxe para vocês ouvirem aqui hoje. Pelo que eu vi lá, tem muita gente comprando esses cursos. E eu vi um mais alegórico do que o outro. Porque isso acaba sendo uma linha de interpretação. A pessoa que vai pelo caminho da alegoria, ela faz uma bagunça na Bíblia. E tudo é fácil. E tudo começa a ser, vai puxando a pessoa para esse lado. Porque ela tem que buscar significados no texto que o texto não tem. E aí vai distorcer completamente o texto e vai falar o que o texto não está dizendo. E aí é um erro grave. Se pode falar grandes heresias assim. Tá bom? Tem perguntas? Comentários? Pode falar. Então, olha, nem sempre é fácil, né? Eu procuro sempre conhecer, assim, qual igreja ele é, quem são as pessoas que estão ao lado dele. Vai falar num congresso, que congresso é esse, por exemplo? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Hoje em dia, eu acho que tem muito mais gente perigosa nas redes sociais do que gente boa. Eu ouço uma meia dúzia, assim. E alguns que eu ouço até, além desses, é com alguns cuidados. Porque já entendi que é uma linha diferente da nossa. Então, é possível que uma pessoa séria de Deus pense em algumas coisas diferentes de nós. Mas não pode ser um herege. Eu vou dar um exemplo. Aquele pregador adventista, como é o nome dele? Rodrigo Silva. Tem coisas que ele fala na área da arqueologia, especialmente, que são excepcionais. Mas ele tem algumas crenças adventistas que são o avesso do que nós cremos. Então, quando entra na questão de doutrina, não dá para ouvir. Agora, é o exame diário. Se está em dúvida, procura o pastor Josimar. Fala, pastor, esse fulano aqui, o que você acha? Professor de teologia. E aí eu acho que tem que buscar bons conselheiros. Gente que você confia já, pergunte. Porque realmente não é uma coisa fácil. Está cheio de gente aí, falando cada absurdo e sendo aplaudido, né? Fala mais alto, irmã.
Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as palavras da vida. É isso mesmo. Mais alguém? Se não, pode falar. Fala mais alto. Então, acho que guardar o coração aí é você ter um coração submisso a Deus, um coração humilde, para não se achar demais e sempre recorrer à palavra de Deus. Quem vai falar mais alto em você? É o seu coração ou é Deus? A gente precisa guardar o coração para ele não fazer besteira, que o nosso coração é enganoso e mau. Então tome cuidado com o seu coração, porque é dele que saem as grandes decisões, os rumos da sua vida. Então tome cuidado, não dê muita liberdade para ele, mantenha sob controle, e o controle são os limites expostos pela palavra de Deus. Exatamente. Das religiões, dos coachings, ouça o seu coração, não vai nessa, viu? Mas, gente, Deus abençoe vocês, ótimo dia, nos vemos aqui às 18 horas, se Deus quiser.